Olá, Mané, obrigada antes de mais pela disponibilidade para dar aqui a entrevista à Magafone. Obrigada eu pelo vosso convite. E eu começava por perguntar, recuando aqui atrás no tempo, porquê a cerâmica? Porquê a especialização na cerâmica? Ora bem, eu de facto desde muito miúda que eu experimentei, tive a sorte de ter um ambiente familiar em que os meus pais me puderam proporcionar isso, mas estive sempre ligada às artes nas várias artes, portanto tive formação em tudo aquilo que eu queria ter formação. Andei no balé muitos anos, fiz teatro, pintura, escultura, música, canto, portanto, todas as artes eu pude ter contacto com todas elas e pratiquei de uma forma geral uma vida artística, polivalente dentro da vida das artes, durante quase toda a minha vida, até ter de ser eu a começar a pagar as contas. Claro que, mesmo desde miúda, interessava-me mais por determinadas áreas e realmente a parte da escultura em si, portanto, do componente de trabalhar os materiais a 3 dimensões, sendo que a modelação, sobretudo, era aquilo que mais me atraía, acabou por condicionar algumas escolhas e formação mais dedicada, não é? Fiz o secundário, claro que fiz em artes, não é? E pronto, e depois, apesar de, quando fiz o acesso à universidade, apesar de ter até entrado em cerâmica nas Caldas, também entrei no Porto em Educação de Infância, porque eu tinha um sonho que era reunir as artes com as crianças. Eu gosto muito de educação, os meus pais eram professores, são agora reformados, e então queria muito, eu tinha o sonho de abrir até uma escola de educação pela arte, e pronto, por isso achei na altura, bem, já que eu tenho toda esta formação, e eu tinha uma mestra em cerâmica, uma mestra assim à moda antiga, como antigamente havia, achei que não precisava de estar a ter mais formação na cerâmica e precisava era ter a formação na educação. Portanto, acabei por fazer um curso de educação de infância, mas mantive a minha educação com a minha mestra, uma mestra francesa, mas que estava cá já a viver há muito tempo. E pronto, portanto... Neste percurso, como é que surge a ideia para a Rosa Malva? A Rosa Malva foi um acontecimento daqueles acontecimentos que é a vida que provoca, no fundo. Portanto, eu passei a viver, fiquei independente e primeiro ainda trabalhei no Museu dos Transportes e Comunicações nos serviços educativos. Depois trabalhei juntamente com uma professora da universidade numa ludoteca, lá está, na tal questão da educação pela arte. Criámos uma ludoteca para crianças dos 3 aos 13, mas eu vivia sobretudo, os meus salários era de exposições de pintura e escultura que eu fazia. Fazia 2, 3 por ano e pagava salários para o ano inteiro. Pronto. Mas isto era no tempo das vacas gordas. Depois, entretanto, casei-me e tive filhos e veio a crise de 2008. E a crise de 2008 mudou a vida de muita gente neste país, sobretudo dos artistas. É por isso é que apareceu a seguir à crise de 2008, os artistas agarraram-se àquilo que veio a ficar conhecido por artesanato contemporâneo. Que foi, no fundo, pegarmos nas nossas valências, transformarmos aquilo que fazíamos e que vendíamos por centenas e milhares de euros em produtos que pudessem ser comprados por um público com menos capacidade financeira. E eu ainda por cima tinha os meus filhos muito pequeninos, eram bebés, nasceram um a seguir ao outro. Deixei de fazer
portanto, a cerâmica grande, que eu fazia peças muito grandes, e passei a fazer coisas muito pequeninas e que vendia nessas feiras de artesanato contemporâneo. A Rosa Malva surgiu porque nessas feiras criei amizade com outras 4 pessoas que faziam também o mesmo, mas em áreas diferentes. Portanto, uma era com tecidos, a outra era com ceras, a outra era com contas, portanto, as 5 tínhamos áreas diferentes. E já depois de andarmos uns 2, 3 anos a percorrer o país de norte a sul, não era? Era assim que íamos sobrevivendo, e nessa altura era mesmo sobreviver. Lembrámos de. O Porto estava muito abandonado, a Baixa, nessa altura, estava muito abandonada, as lojas tinham sido, de facto, fechadas, não havia quase nada aberto e interessante, e as rendas estavam baixíssimas. E nós juntámos as 5 e pensámos, olha, vamos abrir uma loja para o Natal, em vez de estarmos a andar por aí, todas temos famílias, crianças e tudo, vamos abrir uma loja para o Natal e juntamos aqui as 5. Depois até decidimos, olha, porquê que vamos esperar pelo Natal? Vamos abrir já, e o já era maio, naquela altura. E aquilo correu muito bem. Mas claro, era preciso dar um nome à loja, não é? E andávamos lá nos nossos brainstormings, enquanto eu, que tenho assim um bocadinho a mania de ser trolha, de fazer as coisinhas todas que é preciso fazer, as obras, andava numa discussão com uma parede. Era a cor da parede, qual é a cor que a parede vai ter. E a parede chegou a ter 7 camadas de tinta, porque eu não atinava e não gostava de nenhuma. E quando finalmente acabei por juntar 2 tons que gostei dos quais gostei do resultado, estávamos era uma tarde ótima, cheia de luz, estávamos lá às 5, cada uma a preparar as coisas, a mexer em coisas, pronto, para montar a loja, e continuávamos no nosso brainstorming do nome da loja. Elas não têm nome, isto é uma desgraça. E eu olho para as tintas a dizer, ora bem, acertei na cor, portanto, esta lata é de rosa, esta lata é malva, está aqui. Olha, rosa malva, não era um nome tão bonito? Pronto. No fundo, veio mesmo da cor, que a cor é o Pantone, que é aquele Pantone que toda a gente conhece, da Rosa Malva, de facto veio dessa luta com a parede. Foi daí que nasceu o nome. E foi bastante espontâneo, foi mesmo uma coisa. Foi uma coisa perfeitamente assim, e toda a gente achou ótimo, não tem acentos, é fácil de dizer, as 2 palavras cantam, portanto, foi assim um daqueles momentos perfeitos de harmonia que toda a gente ficou contente. Mané, e a inspiração para as peças? A Mané costuma dizer que vê imagens a brincar na sua cabeça, é assim que surge a inspiração? A inspiração para as peças é a minha vida. E, portanto, essas imagens são mesmo imagens reais, nomeadamente os abraços. Cada abraço daqueles é um abraço que existe, de facto. Por exemplo, o abraço da mãe e filha sou eu e a minha filha, é assim exatamente que nos abraçamos. E por aí fora, as famílias, e todas as peças contam a minha história de vida, contam sobretudo os meus valores. Os meus valores da minha vida são os valores da esmagadora maioria do povo português. Eu sou muito portuguesa e gosto muito de ser portuguesa. Acho que somos realmente um povo extraordinário e que temos valores maravilhosos, que não são só valores, são mesmo práticas no dia a dia. E é isso que eu faço com as minhas peças da Rosa Malva. Acho que é por isso, acho que o meu sucesso tem vindo daí, das pessoas se identificarem. Consegue eleger uma preferida ou é difícil? Já é difícil, de facto, porque uma vez que todas elas contam um bocadinho da minha história, todas elas têm uma carga
emocional, sentimental muito forte. Por isso elas são mesmo feitas com todo o carinho e com muita dedicação. Estou especialmente contente, talvez pela homenagem que fiz com uma peça que criei no ano passado, que é o Candeeiro da Infância, porque consegui resumir naquela peça muitas histórias de infância. Está ali o pé desse candeeiro, no fundo é a conjugação, a interseção das 3 árvores que me viram crescer, e consegui pôr ali essas 3 árvores juntas que me viram crescer e todas as histórias que essas árvores presenciaram, que assistiram ao longo do meu crescimento. E gosto muito dessa peça por isso, porque vejo ali muita gente ao mesmo tempo, vejo ali os meus primos, os meus irmãos, amigos da família, e muitos acontecimentos, muitos segredos, e portanto fiquei contente quando a fiz, e fico muito contente quando as pessoas que compram essa peça, que é uma peça que ainda é cara, mas quando compram também cheias de emoção e a dizer que elas também têm uma história que conseguem ligar ali. Portanto, isso para mim aquece-me o coração. É como se fossem as peças como se fosse um álbum de fotografias, mas em cerâmica. Exatamente, é. As pessoas, por isso é que eu depois, para cada peça, as peças todas têm a sua própria embalagem. Nenhuma peça é entregue sem embalagem. A embalagem tem sempre uma frase, um pequeno texto. Se as pessoas colecionarem todas essas frases, esses textos, ficam a saber-me de cor. Porque estou lá toda a minha história está contada assim aos bocadinhos, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, portanto, basta juntar aquilo tudo e a mané está ali. Em termos de procura nas vendas, quais são assim as peças que as pessoas mais adquirem? Realmente a coleção de ternura é o nosso best-seller, de facto. Toda a coleção, dentro da ternura há algumas que ainda se evidenciam mais, é o abraço da mãe com menina, a menina com menina e os raminhos. Essas, de facto, têm uma saída incrível, vendemos várias unidades todos os dias. Portanto, são peças, porque são peças que podem ser muita coisa, porque eu quando digo que é o abraço mãe-menina, aquele abraço mãe-menina pode ser uma irmã mais velha e mais nova, pode ser a tia com a sobrinha, pode ser a professora com a aluna, portanto, das caixas não vai lá dizer abraço menina com menina, só diz que é um abraço. Podem tirar podem tirar as interpretações delas, não é? E o meu objetivo é esse, é que as pessoas peguem no meu trabalho e que o transformem no seu próprio, o objeto tem mesmo que ficar a pertencer àquela pessoa. Portanto, tem que passar a dizer-lhe alguma coisa, mas dela própria. No fundo é passar um testemunho. A Mané, eu também achei curioso em relação aos santos, que a Mané diz que gosta de tirá-los do pedestal e humanizá-los. O que é isto de tirá-los do pedestal? O meu pai era jesuíta, que cresceu, foi para o jesuíta aos 9 anos de idade e saiu de lá depois dos 30. Portanto, cresceu nos jesuítas, daí que seja inevitável que eu tenha uma educação cristã bastante profunda e é muito rica, ou assim eu a vejo. Mas lá está, assim como eu, muitos portugueses a têm. Um dos objetivos do meu pai, que eu percebi, ele nunca disse que era um objetivo, eu é que fui entendendo que era, foi ensinar-nos, a mim e aos meus irmãos, a tirar os santos do pedestal. Ele contava-nos muito as histórias reais da vida dos santos, para nos
para nos dizer, no fundo, que todos nós temos não só a capacidade, mas até temos a responsabilidade de sermos santos no nosso tempo de vida. Nós temos essa responsabilidade de sermos felizes e de fazer os outros felizes. E de cada vez que fazemos alguém feliz, nem que seja por um minuto, estamos a exercer a nossa santidade. Por isso, os santos foram pessoas como qualquer um de nós, e sofreram, e riram, e fizeram disparates, e foram crianças, e cresceram, como qualquer pessoa. Foram, foram distinguidos, foi por terem conseguido fazer algo mais extraordinário, com o amor que sentiam, a forma como o expressaram, é que foi de tal forma extraordinária que isso foi reconhecido e então foram elevados a santos. Mas é preciso, de facto, tirá-los do pedestal para podermos nós percebermos que estamos, de facto, cada um de nós encarregue de sermos um bocadinho mais próximos desse santo e de fazer um bocadinho mais como eles faziam. Seguir mais as pisadas deles. Portanto, eles não são inalcançáveis, portanto, nós também não é nada de impossível e de extraordinário sabermos fazer o bem no dia a dia. É esse o objetivo de tirar os santos do pedestal. Mané, e foi essa educação, essa transmissão dessa mensagem que também levou à criação muito cedo da imagem de Santo António a brincar com o Menino Jesus? Sim, claro. Porque eu pensava assim, a minha mãe, quando eu era pequenina, a minha mãe à noite contava-me histórias. E o meu pai declamava poemas. O meu pai é um poeta e escreve imenso, mas declamava-me poemas, não dele, de outros. E havia um poema que eu gostava muito, que é o Passeio de Santo António do Augusto Gil, que é aquele rolinho que está preso no santo. As pessoas quando veem, ele tem um rolinho que está preso, é o poema do Passeio de Santo António, que é uma história ternurenta, maravilhosa, e que fala precisamente de que o Santo António, num dos passeios dele, a certa altura o menino Jesus baixou do céu e pôs-se a brincar com o capuz do frade. Isto é uma das frases do poema. E eu realmente achava o máximo, achava aquilo delicioso e ria muito com o poema, até porque a certa altura o menino Jesus diz uma frase assim ao Santo António: tu não estás bom da cabeça, um passarinho a cantar assim. E eu achava que era um atrevimento imenso do menino Jesus, uma criança, falar assim ao Santo António, mas que disparate. Eu ria-me imenso e imaginava, enquanto meu pai me declamava esse poema, imaginava mesmo o menino Jesus a brincar com o Santo António. E quer dizer, o que é normal quando um adulto tem uma criança ao colo? Não é pô-lo, como nós vemos o Santo António geralmente aí nas imagens mais clássicas, uma pessoa que tenha uma criança ao colo, não a põe sentada, virada para a frente com um ar sério e ficam ali os dois estáticos, isso não é natural. O que é natural é de facto brincar com a criança, e aquele menino Jesus, quando ele está a tirá-lo ao ar, é a coisa mais vulgar que se faz. Toda a gente faz isso com os bebês. Eles adoram e os adultos adoram fazer isso. E foi a primeira peça que eu reproduzi, ou seja, a coleção da Rosa Malva começou por aí, pelo Santo António, porque eu fazia muitas peças únicas, mesmo já quando tinha a loja, as primeiras lojas da Rosa Malva, eram tudo peças únicas, mas fazia muitos Santo Antónios. E tinha algumas pessoas que tinham de facto poder de compra e compravam vários e faziam viagens e levavam. E uma vez uma dessas clientes disse: "Oh Mané, eu vou tantas vezes para fora, queria oferecer mais Santo Antónios, porque é que a Mané não reproduz?" E eu, de facto, porque é que eu não reproduzo? E comecei a reproduzir o Santo António. E foi um sucesso. E foi aí que comecei a ser contactada por outras lojas, até porque não sei porque carga d'água, uma fotografia de página inteira apareceu
na revista da TAP, que costumava ir nos aviões antigamente. Era mesmo página inteira, só a fotografia do Santo António, com o texto que eu tinha escrito. Não sei como é que foi lá parar. Ainda hoje não sei. A partir daí comecei a ter muitas lojas a perguntar se eu fazia revenda. E eu, que também nunca tinha pensado na revenda, pronto, lá vamos pensar então na revenda. E depois atrás do Santo António, mas porque é que então não reproduz outras peças? E porque é que então, já agora, porque é que então não vou criar uma coleção? Porque é que então não transforma a Rosa Malva, em vez de ser uma loja, uma marca? E foi assim. O caminho foi-se desenrolando de forma muito natural. Foi, no fundo foi o público, é o público que puxa por mim e eu vou respondendo. Basicamente, sim, que acontece. E estava a falar de Santo Antónios sérios. É uma das características da sua peça, é que não há caras fechadas, não é? Não. São todas as peças têm movimento e todos estão a sorrir. Só têm olhos, não há boca, não há nariz, mas todos estão a sorrir e acho que as pessoas notam isso, porque os olhos sorriem. E agora, aliás, com a pandemia, ficaram todos a perceber que de facto nós conseguimos sorrir com os olhos, não é? E é engraçado que já há muito tempo que as pessoas que compram as minhas peças e que encomendam peças únicas, porque eu faço muitas vezes uma coisa que chamo família consagrada, que são retratos de família. E é engraçado que muitas vezes as pessoas dizem: ai, que giro, e está mesmo igualzinho, é exatamente assim que a minha filha se ri, a expressão está lá toda, até a boca. E depois, a boca não está lá. Na verdade, a boca não está lá, mas bastam os olhos para nós criarmos a imagem de todo o rosto. Acho que isso é uma das minhas assinaturas, sem dúvida. É fazer sorrir Qual é o feedback, para além desse, né? Imagino que tenha imensos, mas qual é o feedback que às vezes recebe que assim emociona mais? Bem, eu recebo feedbacks todos os dias, que é uma coisa, eu fico muito orgulhosa. Fico muito contente, acho que para uma pessoa, eu própria sou compradora, não é? Portanto, eu compro e quando eu gosto mesmo muito e sinto necessidade de fazer o feedback é porque aquilo me tocou. Se eu recebo feedbacks todos os dias é porque consigo atingir o maior objetivo da minha vida, que é mesmo tocar o coração dos outros e espalhar a felicidade. Esse é o meu maior objetivo, é o maior objetivo da minha marca. E todos os dias, de facto, as pessoas dizem-me obrigada por me ter ajudado a passar esta mensagem ou este sentimento, obrigada por me ter trazido este momento de carinho e de felicidade. Portanto, as palavras felicidade e carinho estão sempre juntinhas e eu orgulho-me bastante disso. Acho que é uma coisa de que me posso orgulhar. E as palavras associadas à marca é alegria e amor. Exatamente. É sempre alegria, amor, carinho. Sempre. São as premissas que estão sempre presentes em cada peça. Em cada peça, sim. Portanto, há pessoas, por exemplo, que já me pediram para eu fazer, pedem muitos santos. Há alguns santos em que não há forma nenhuma de os representar sem ser através de sofrimento. E eu então eu não faço. Não consigo fazer um santo que tenha que ser representado pelo sofrimento. Não é assim que eu vejo. Nós não temos que marcar o nosso lugar neste mundo por termos sofrido, temos de marcar o nosso lugar neste mundo por termos sido felizes ou por termos lutado pelo menos pela felicidade. Mesmo aqueles que sofrem muito todos os dias, sofrem porque estão a lutar por uma coisa melhor, pela felicidade. Portanto, os santos que acabaram por ficar representados através do sofrimento, eu acho que é um erro de casting. Acho que podia ter sido de outra forma.
E por isso o meu E princípio... em relação ao processo de criação, achei muito curioso também que não há esboços, surge tudo já a moldar, certo? Sim, exato, porque a imagem vai-se criando na minha cabeça. Eu às vezes tenho ideias que são abstratas. É uma ideia que se consegue transmitir por palavras, mas que não tem uma imagem. E a ideia fica aqui, a germinar, ou muitas vezes uma encomenda para um determinado acontecimento, e fica aqui a germinar. E de repente, porque é um de repente, é um momento mesmo repentino, aparece a imagem, é como se fosse uma fotografia, de repente aparece a imagem. E a peça já está pronta. Eu costumo dizer que a peça está pronta no momento em que a peça apareceu, a que a imagem apareceu na minha cabeça. O resto é só uma questão técnica, que é passar a imagem da minha mão e da minha mão para o barro. É só uma questão técnica, mais nada, porque ela já existe. Isso é quase chamado aquele toque divino que os escritores às vezes também dizem que o texto sai sem eles saberem muito bem de onde é que vem, não é? Essa Exatamente. também aparece. Pegam na caneta e aquilo, olha, foi para o papel e nem sabem muito bem. É exatamente a mesma coisa que me acontece com o barro. Eu não tenho que estar a pensar. Com base nas técnicas que eu aprendi, é por isso que é preciso saber as técnicas, não é? Para podermos saber dar corpo a uma imagem. Através das técnicas eu dou corpo à imagem que tenho na minha cabeça, mas não estou ali a pensar assim, agora vou pôr um olho assim ou a cabeça assim. Não, eu só estou mesmo a dar corpo àquilo que já está feito cá. Amanda, e o que é que gostaria de passar, de transmitir com o seu trabalho? É este conceito de que os pequenos gestos são importantes para construir um mundo com mais amor? As pessoas não se podem esquecer de que manifestar o amor é que é viver o amor. Viver o amor não é só dizer eu amo, é preciso mostrar que se ama. E os meus abraços, por exemplo, tiveram muito sucesso durante a pandemia. Eu não estava à espera, realmente foi uma surpresa. Vendi muito durante a pandemia os abraços porque as pessoas perceberam a falta que um abraço físico faz, a manifestação do amor, e que não chega dizer por mensagem, não é? Ou mesmo que seja por voz, eu amo-te. É preciso sentir isso de forma mais física. Por isso, eu acho que a nossa missão de todos nós neste mundo é sermos felizes. Mas para sermos felizes nós temos que saber demonstrar essa felicidade e esse amor. Isso também se aprende, mas sobretudo aprende-se praticando. Portanto, é praticar. Obrigada, Mané, por esta partilha. Olha, de nada, foi um gosto e para mim foi muito importante ter-me dado esta oportunidade de eu a poder fazer.